igreja, com a paz do Senhor. Que bom ver vocês aqui. Se vocês saíram de casa hoje, né, com esse frio, é porque vocês estão com fome, né? Eu creio. Vocês não vieram aqui por vir, não. Ninguém deixa a sua casa assim por nada, né, irmãos? A gente sempre tem um objetivo, e eu creio que é fome, né? Vocês têm fome nessa noite. Cada culto, irmãos, é servido um cardápio diferente, né? Porque é pão isso aqui. Então, é um cardápio diferente e um garçom diferente, ou uma garçonete, né? Como vocês queiram, para estar servindo esse cardápio que Jesus dá. Na quarta-feira passada, a gente esteve aqui com a missionária Jéssica, né? Pastora, não sei se ela é. Foi uma bênção. Ela falou sobre a noiva de Cristo, né? Nós nos prepararmos para esse grande dia, para o arrebatamento da igreja. Foi um cardápio tremendo, né, irmãos? O pastor Ricardo, domingo, falou sobre nós não voltar atrás, né? Nunca voltar atrás. E hoje Deus tem algo para a nossa vida, né? Cada culto Ele tem alguma coisa nova para nós. Talvez até não sirva para a tua vida hoje, irmãos. Mas o pastor Ricardo, acho que postou que a palavra não volta vazia, foi isso? Ela não volta vazia. Talvez não sirva para a tua vida, vai servir para alguém aqui, né? Eu até tinha uma outra palavra em mente, se por um acaso o pastor me convidasse para pregar, daí quando ele convidou, Deus me deu essa. Então, amém, né? Eu creio que é vontade do Senhor, amém? Então, abre o teu coração. O Espírito Santo, ele bate na porta, mas também ele não arromba, né? Ele não arromba a porta de ninguém. A gente tem que abrir o nosso coração e deixar Ele trabalhar. A palavra de Deus é poder. Isso aqui é Jesus, né? O verbo que se fez carne. É o verbo Jesus, a palavra viva. Poder de Deus para destruir fortalezas, irmãos. Qual é a fortaleza que está na tua vida hoje? Está aqui, ó. Poder para destruir qualquer fortaleza, né? Nós entendemos que existem fortalezas na nossa vida que se levantam, que só Jesus pode quebrar, pode arrombar essa fortaleza na tua vida. Então, creia nisso. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, verso 1. Minha oração é que o Espírito Santo pegue todos nós essa noite, né? Toque na vida de cada um de nós, porque eu estou pregando para mim também. Deus já pregou, o meu coração já falou, já ministrou, mas eu quero me render ao Espírito Santo, irmãos. Louvado seja Deus. Capítulo 8, versículo 1 do Evangelho de Lucas, que diz assim: E aconteceu depois disto, que andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E Susana, e muitas outras mulheres, muitas outras que o serviam com as suas fazendas. Eu confesso que isso aqui sempre me chamou muita atenção. Esse capítulo aqui, essa passagem aqui, sempre me chamou muita atenção e Deus me deu então uma palavra, né, para esse momento. Irmãos, porque nada na Escritura está escrito por um acaso, né? A gente entende isso. Nada está escrito por um acaso. Tudo tem um porquê ali. Chega no momento certo, Deus revela, abre a nossa mente e parece que aquilo explode, né? Mas eu não tinha visto isso ainda. E nesse momento o Espírito Santo consegue captar a nossa atenção para aquilo que Ele queria. A palavra, ela está escrita, não é por um acaso, irmãos. E diz aqui que aconteceu depois disto, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com eles. Irmãos, a gente tende a olhar para a vida de Jesus e romantizar, né? A gente pensa assim,
como era lindo, né? Jesus saía, pregava, curava, que coisa mais linda. A gente romantiza quase tudo na nossa vida, né, irmãos? E não era bem assim, né? Jesus, ele se despiu da sua glória, né? Ele não veio como Deus, ele veio como homem, se despiu da sua glória, e tudo que Jesus sentia era como homem. Era a humanidade, ele precisava fazer isso para nós poder, irmãos, ser tocados, ser curados e ser libertos pelo sangue dele. Ele tinha que fazer esse sacrifício por nós. Então, o que Jesus sentia, as dores que ele sentia, eram dores verdadeiras, como eu e você sente, né? Dá um beliscão. Jesus sentia isso, dor. Se alguém dizia uma palavra que vinha para o coração dele também, ele sentia, como a gente sente. E não era nada romântico, né? Não é, porque, irmãos, ele andava, diz aqui que ele andava de cidade em cidade. Jesus não tinha uma bicicleta, Jesus não tinha nada. Uma vez que ele foi de jumentinho. Ele mandou pegar um jumentinho para levar ele, mas ele andava. Imagina que à noite ele estava cansado. Quando ele parava, Jesus suava, né? Não tinha estalagem boas, não tinha nada. Não tinha uma vida fácil. Jesus não teve uma vida fácil por nós, irmãos. Pela nossa vida, porque tudo que ele sofreu foi pela minha e pela tua vida. A gente tem que entender isso. Por isso o grande valor que nós temos que dar, irmãos, por nós estarmos aqui hoje. Ele veio e sofreu como homem, e tudo que ele passou foi pela nossa vida. Foi para que nós hoje entendêssemos esse mistério da salvação, né? E fôssemos salvos, fôssemos resgatados pelo sangue precioso de Jesus derramado na cruz do Calvário por cada um de nós, né? E o trabalho de Jesus, que ele saía e pregava, anunciando, Jesus levantava cedo. Lá em Marcos 1:35 diz que ele levantava de madrugada. Às vezes a gente tem dificuldade, né, irmãos? Essa semana eu estava de madrugada, acordada. Eu pensei, eu vou orar na cama, Jesus. Não funciona muito bem, né, irmãos? Aí veio na minha mente assim, mas Jesus levantava de madrugada para orar. Eu pensei, Jesus, então eu vou levantar e vou levantar. Irmãos, a gente dá tanta desculpa, né, para não levantar de madrugada, porque eu fui dormir muito tarde, porque eu preciso trabalhar, então nós inventamos muita desculpa, né? Jesus levantava de madrugada. Na humanidade dele, ele não sentia sono, sentia. Ele veio como homem, ele sentia sono também, né? Então, não há desculpa em nós para a gente dizer que não vai, né? Não vai fazer. Jesus fazia. E ele, irmãos, ele saía, andava para trabalhar. Ele entendeu que o tempo tinha chegado. O tempo de ele começar o ministério dele tinha chegado, e aquilo não podia mais parar. O que motivava Jesus, que eu estava, né, meditando nisso, era o amor pelas almas. O primeiro motivo dele, sabe, dele andar, se cansar, chegar de noite, estar cansado, sair cedo. Ele não tinha uma casa que, eu vou para lá e lá eu tenho a casa. Não, aquilo, quem hospedava ele, muitas vezes, a gente não sabe nem onde como, de que maneira ele, sabe? Mas era o amor pelas almas que motivava Jesus. Meu irmão, o amor pela tua vida, pela minha vida, que um dia nós fomos resgatados. Esse amor que motivava Jesus levantar de madrugada, sair cedo, chegar tarde, se cansar, enfrentar a afronta de todo jeito. Ele era afrontado, fazia o bem, mas era afrontado diariamente, né? Era gente que ia atrás dele só por interesse. Imagina. E que coisa mais interessante que eu estava meditando. Jesus, irmãos, tinha seguidores. Isso te faz lembrar de alguma coisa? Quem nós seguimos hoje, irmãos? Nós seguimos Jesus, né? Amém? Porque a gente sabe que está cheio de gente fazendo todo tipo de coisa para poder ser seguido pelo povo. E as pessoas têm seguido, irmãos, pessoas que eles não conhecem, que não sabem. Às vezes a pessoa tem milhões de seguidores, daqui a pouco há um escândalo,
essa pessoa era assim e estava seguindo eles. Então nós temos que cuidar, irmão, nós temos que ser seguidor de Jesus, amém? Seja seguidor de Jesus. Seguir Jesus é o que, irmãos? É aqui, ó, abrir todo dia a palavra e todo dia ver o que Ele tem para nós de novo. Isso é seguir Jesus, irmãos. Todo dia Jesus quer ser seguido por cada um de nós. E Ele tem milhões de seguidores, né? Que nós sejamos seguidores de Jesus, irmãos. Tem gente que fala coisa boa, tem, né? Que fala a palavra, que fala, né? Pode ser seguido, mas nós devemos seguir Jesus, nosso exemplo maior, né? Ele trabalhava motivado pela pressa, irmãos. O tempo era curto. Ele teria 3 anos e meio só para dar conta do que ele veio fazer, né? João 9:4, ele diz assim, ó: trabalhe enquanto é dia. Isso ainda ressoa hoje, irmãos. Trabalhe enquanto é dia. Ele não disse, não está escrito ali por um acaso. Trabalhe enquanto é dia. Porque a noite vem em que nós não vamos mais poder trabalhar. Ele tinha um propósito. Jesus levantava cedo, ia, andava de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, com um propósito de estabelecer o seu reino aqui nessa terra, né? Uma vez perguntaram, Senhor, quando é que tu vais estabelecer teu reino, né? Abra lá em Lucas 17:20 que nós vamos ler. Que eu marquei aqui, que eu marquei para nós estar meditando. 17:20. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. O propósito de Jesus sair, irmãos, trabalhar, é que ele tinha que fazer aqueles discípulos que andavam com ele entender que o reino dele ia entrar na vida deles para mudar o mundo. Ele, o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus viria assim que tudo fosse concluído, assim que todo o trabalho do Senhor fosse concluído nessa terra, até a crucificação dele, até a volta dele para o céu, tudo seria, irmãos, feito. Louvado seja Deus. Vamos orar, irmãos. Vamos orar um pouquinho. Pai, em nome de Jesus, meu Pai. A Tua palavra é verdade, a Tua palavra é viva. Ela é poderosa. Me dê a graça, Senhor. A graça que eu preciso, Senhor, essa noite. Porque a Tua palavra é viva. Ela não depende da Raquel, Senhor, para fazer o que ela veio para fazer essa noite. Todo impedimento, Pai, caia por terra em nome de Jesus. Que a Tua palavra que é poderosa, é eficaz, é como uma espada de 2 gumes. Que ela venha essa noite, Senhor, penetrar nos nossos corações, nas nossas vidas, e fazer aquilo que ela veio para fazer. No nome de Jesus, meu Pai. Eu dependo totalmente de Ti, Espírito Santo, da Tua graça para poder entregar o que Tu me desse. Me reveste da Tua graça, me reveste da Tua autoridade, me reveste da Tua unção, me reveste do Teu poder. Que só Tu, Espírito Santo, tenha liberdade neste lugar para fazer aquilo que Tu precisa fazer, nos corações, nas vidas. A Tua palavra é poderosa. Nós cantamos aqui essa noite, Jesus, que o Teu nome, há poder no Teu nome, para curar, para libertar, para operar milagres e maravilhas. Aquilo que nós não podemos fazer, Senhor, o Senhor faz, infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Jesus, Tu prometeu que onde nós estivéssemos reunidos em 2 ou 3, Tu estarias no nosso meio. E eu creio na Tua palavra,
ela é poderosa para se cumprir nesse lugar. Ela é poderosa para fazer aquilo para que ela veio fazer essa noite. Unge a minha vida, toca no meu coração, na minha mente, na mente dos meus irmãos. Toca em cada vida nesta noite, amado Espírito Santo, passeia no nosso meio. Eu quero te dar toda a liberdade. Passeia no nosso meio essa noite, Espírito Santo. No nome de Jesus, porque há poder nesse nome. Irmãos, Jesus disse, João 5,17, o meu Pai, Ele trabalha até agora, e eu trabalho também. Esse era o objetivo dele, sair e trabalhar, porque o pai dele tinha dado o comando para ele, vai e trabalha. Então, ele não descansava. João 6,27, trabalhai não pela comida que perece, ele dizia. Né? Não trabalhe pelas coisas desse mundo. Foi lido aqui essa noite, né? Sobre dízimo e oferta. A gente às vezes, irmãos, trabalha tanto pelas coisas desse mundo, né? A gente faz hora extra, levanta cedo, dorme tarde. Mas o que a palavra de Deus manda, irmãos? Para nós descansar no Senhor. Colocar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas, Ele vai nos acrescentar. E a gente tem um pouco de dificuldade, irmãos, de entender isso. De compreender que as coisas de Deus são em primeiro lugar. E Jesus, irmãos, Ele não dispensou ninguém de trabalhar no reino dEle. Nem homem, nem mulher, nem criança. Jesus, quando Ele precisou, Ele usou um menino. Tinha 5 pães, 2 peixinhos. Esse menino, ele veio com aquele, ele trabalhou no reino. O que ele tinha foi usado para alimentar muitas pessoas. Louvado seja Deus. Jesus usa a natureza. Salmo 19, ele fala disso. Abra lá no Salmo 19 para nós estar lendo, irmãos. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo. Irmãos, Deus usa a natureza para falar. Pode que a humanidade olhe e não aceite que existe um Deus, mas a natureza fala. A natureza declara a glória e o poder de Deus sobre essa terra, irmãos. Então Deus usa quem Ele quer para trabalhar para Ele da maneira que Ele quer. Hebreus 1,14 diz que os anjos são ministros para servir a nós. Eles são ministros para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos de Deus trabalham em prol do reino de Deus, irmãos. Porque o reino dos céus, irmãos, ele é um reino que está em constante movimento. Não é parado. Que está dentro de nós, ele tem que estar em constante movimento. É isso que nós temos que entender. Se o reino dos céus que está dentro de nós é estático, é sem desejo de que ele se multiplique, isso não está certo, porque o reino dos céus é um reino de movimento. Marcos 16,15, Jesus manda: ide, pregai. Então é uma ordem, movimente-se, né? Não desperdice tempo, aproveite as oportunidades, mova-se. O reino dos céus dentro de cada um de nós é movimento, meus irmãos. Tem que ser. Jesus diz em Mateus 9, 36, 37, diz assim, que a seara é grande, porque ele via um povo cansado,
Ele via um povo, irmãos, abatido, como ovelhas desgarradas. E aquilo incomodava Jesus. Irmãos, e tem que incomodar nós também. Porque não mudou a situação hoje. A situação ainda é a mesma no mundo. Se nós olharmos para o mundo, nós vamos ver as pessoas cansadas, sabe? Muitas desistindo da vida, olhando para a situação que nós estamos vivendo hoje e desanimando de viver. Não tendo força para viver, não tendo ânimo para viver. Então nós, como igreja do Senhor, nós somos chamados para ter visão e olhar espiritualmente a necessidade das pessoas. O reino dos céus dentro de nós, ele tem que estar em movimento. Nós temos que ver a necessidade do povo, do mundo. Nós fomos chamados para isso, nós somos igreja. A palavra foi revelada ao nosso coração para isso, meus irmãos. E nós vimos aqui em Lucas, no capítulo 8, no versículo 2 e 3, que diz assim, ó: e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. O que nós vimos aqui, irmãos? O improvável, o ministério de Jesus sendo sustentado por quem? Por mulheres. A gente sabe que a mulher da época, ela não trabalhava para se sustentar. Quem trabalhava era o homem. A mulher não tinha muita voz na sociedade, né? Jesus não usou os mais ricos da época para sustentar o ministério dele. Quem foi que se levantou para sustentar o ministério de Jesus? Foram essas mulheres, irmãos. E sabe o que eu vejo? O que eu aprendo? Elas que poderiam dar desculpas da situação, né? De quem elas eram mulheres. Elas se levantaram e não olharam a circunstância da vida dela. Elas não olharam que elas eram... Não, com o que elas tinham, com os bens dela, com as fazendas, que eram os bens, elas serviam a Jesus. Não diz exatamente, não mostra exatamente o que elas faziam, se compravam túnicas para Jesus, sandália, davam oferta para dar comida para aqueles discípulos que andavam junto. Não fala, mas essas mulheres se posicionaram para servir a Jesus, para trabalhar no reino. Elas entenderam, irmãos. Elas compreenderam. Será que Jesus precisou? Vocês então... Eu acredito que não. Eu acredito que Jesus não precisou falar nada. Que essas mulheres se dispuseram no coração delas. Eu preciso servir o Mestre. O que eu ganhei dele foi muito precioso. Eu ganhei a salvação, eu fui liberta de demônios. Como é que eu posso ajudar Jesus? O que eu posso fazer para que ele continue? Para que os milagres continuem a acontecer? Para que esse reino seja estabelecido? Estava no coração dessas mulheres, irmãos, uma chama que tem que estar no coração da igreja hoje. A igreja tem que ver isso. E a gente não pode ser, irmãos, dentro da igreja, somente consumidores de palavra, né? A gente não pode. É muito bom, né? É bom sentar no banco e escutar uma palavra. Eu também gosto. Eu gosto tanto quando vem gente fora, parece que vem uma coisa nova junto, né? Mas é a mesma palavra, irmãos. É a mesma palavra. Só que nós não podemos ser só consumidores, irmãos. Cada um de nós foi chamado nesse reino para algo especial, que só Deus sabe. Só nós, desejando realmente, buscando em Deus, Ele tem algo para a nossa vida, para cada um de nós, né? Eu creio que no grande dia não haverá muita desculpa, né? E a gente nunca deve se comparar com os outros, irmãos, né? Nós não estamos aqui para disputar. Eu não estou aqui para disputar, que eu vou pregar melhor do que o pastor Marcos, imagine. Mais do que qualquer pessoa, eu vou ser melhor, eu vou dançar melhor do que qualquer uma. Eu vou cuidar melhor das crianças do que qualquer pessoa.
Eu vou cantar melhor, eu vou tocar melhor do que qualquer um. Irmãos, isso aqui não é... Dentro da igreja do Senhor não pode haver essa disputa. Dentro da igreja do Senhor tem que haver união. É todos por um só propósito. Dando glória para um só. Não querendo glória para si, meu irmão. Seja lá o que você queira fazer ou está fazendo, a glória é do Senhor. Nunca será glória de homem, nunca. E quem não entendeu isso está fazendo tudo errado. Né? No grande dia, onde vai ser julgadas as obras, vai ser queimada aquela obra, porque não vai passar pelo fogo. Que nós possamos desejar isso, meus amados, nos unir, né? Não competir entre nós. Louvado seja Deus. E esse reino, irmãos, ele vai além, né? Ele não fica dentro dessas 4 paredes aqui, ó. Nós aqui, a gente serve, mas muito mais servir, a gente pode servir fora daqui. Nós temos que servir mais, trabalhar mais fora daqui. Desejar mais. Mas a gente dá desculpa, né? Irmãos, eu tenho um pouco de medo de falar, porque a pessoa pode me dar. Até eu vi um negócio interessante. Como está difícil mesmo. Difícil pregar a palavra, irmãos, porque as pessoas não querem Deus. Irmãos, sinta-se privilegiado por estar aqui sentado, querendo ouvir a palavra de Deus. Porque nós estamos vivendo um tempo que a humanidade não quer falar de Deus. Eles não querem obedecer. Eu vi um vídeo, foi filmado, uma moça sentou-se do lado de, eu acho que era 2 jovens, e tentou levar a palavra para esses 2 jovens. Eles pegaram o celular, eles filmaram e colocaram isso na internet para debochar da pessoa, entendeu? Para desfazer daquilo que a pessoa, era uma moça, ela estava tentando levar a palavra de Deus para si. E aquilo eu pensei, Deus, como está a iniquidade se multiplicando? As pessoas pegam, debocham, né? O evangelho para eles não tem valor, irmãos. Sinta-se privilegiado, você é privilegiado de estar aqui e desejar as coisas de Deus, que o mundo não deseja, não. Aleluia. E é difícil a gente sair e pregar a palavra, mas nós precisamos fazer isso. Irmãos, a capacidade nossa para fazer tudo, qualquer coisa para o Senhor, vem de Deus. O apóstolo Paulo fala isso. Minha capacidade vem do Senhor, e ele era um homem inteligente, mas ele não confiava no que ele sabia, naquilo que ele já tinha aprendido, com relação a... Ele confiava no Espírito de Deus para usar ele, para ungir a vida dele. A oportunidade que você tem é aquela que Deus quer te usar lá, daquele jeito, daquela maneira. Sabe, o Espírito Santo não precisa de um estrondo, de um alarde, não precisa. O Espírito Santo precisa de pessoas que se disponham, que abram a boca, que não tenham medo, que confiem na presença de Deus na vida dele, porque ele veio aqui, ele ficou em nós. Ele mora em nós para fazer através de nós aquilo que o mundo precisa. E o mundo precisa, irmãos, precisa de Deus, o mundo precisa conhecer Jesus. Eu estava vendo os povos não alcançados, eu dei uma olhada num site gospel, 3 bilhões de pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus no mundo. Você pode imaginar o que é isso? Por vários motivos, porque moram em lugares tão distantes, porque a religião deles não deixa o evangelho entrar lá dentro do país deles. Por vários motivos, 3 bilhões de pessoas ainda não ouviram falar de Jesus. Não é que não aceitaram, não ouviram, irmãos. Se isso é verdade, é muita coisa. É muita gente a ser alcançada, né? E eu vejo aqui, irmãos, que essas mulheres, elas usavam os bens delas, né? Muitas vezes, irmãos, os nossos bens, ou o nosso dinheiro, nosso recurso,
Ele vai aonde nós não podemos ir. Tem lugares que nós nunca vamos entrar. Tem país que nós nunca vamos. Tem vizinho que a gente nunca vai poder falar. Mas se ele ligar uma internet, se ele ouvir um culto online, ele vai ouvir a palavra de Deus através do teu recurso que está trazendo, está mantendo essa obra de pé. E tem gente que tem dificuldade de entender que precisa dizimar e ofertar na casa do Senhor. Não é o que eu tinha para falar hoje, mas não é sobre dízimo e oferta, mas os nossos recursos. Talvez você nunca tenha coragem de falar do amor de Deus para ninguém, porque tem até vergonha. Mas se você dizimar e ofertar, o teu dízimo, a tua oferta vai chegar lá onde é preciso. Na vida daquela pessoa que está sedento, que precisa de Jesus. Então os nossos recursos, irmãos, a juntar tesouro aqui na terra, a gente tem que pensar bem. Nós que somos cristãos, temos que pensar bem. Aonde é que nós estamos usando o nosso recurso? O que é que nós temos acumulado? Porque a gente não sabe um segundo da nossa vida. Aqui, se eu vou continuar viva aqui, ó. Mas a gente acumula dinheiro, acumula bens. E tem gente morrendo que não ouviu falar de Jesus. Tem missionários padecendo para levar o evangelho fora, irmãos. Tem igreja padecendo porque não pode ter um som, não pode colocar outras coisas. Nós precisamos trabalhar para o Senhor. Como Jesus, nós, motivados pelas almas, precisamos sair com os nossos recursos, com tudo que nós puder, com tudo que nós tiver, com todo o nosso tempo, com nossa disposição. Você tem um carro, você tem uma boca, você tem uma mente que sabe que Jesus salva. Vamos sair com o nosso recurso e vamos levar Jesus para quem precisa. Aleluia. Nós temos que estar pronto. Vamos buscar, irmãos. Buscar na oração. Sabe, às vezes a gente não se sente capaz. Mas quando nós vamos para Jesus, Ele nos capacita, Ele faz. Busca em oração a capacidade que você precisa para fazer algo em prol do reino, ou aqui dentro, ou lá fora. O Senhor quer te ungir, o Senhor quer te usar. Não tem nada impossível para Deus. Aquele que está olhando lá e vendo Deus, aquele lá é impossível de eu alcançar. Não é impossível. Nada é impossível para o Senhor. Até porque, irmãos, quem convence é o Espírito. Nós somos um canal, nós somos um instrumento do amor de Deus. E tem que ser motivados pelo amor às almas. Às vezes a gente não é capaz de ganhar nem os da nossa casa, irmãos, porque a gente não entendeu o Evangelho. Vamos abrir a nossa mente para compreender. Parte de um entendimento do que é o Evangelho de Cristo na vida do cristão. Evangelho é poder de Deus para destruir fortaleza, diz a palavra. Ele é poder de Deus. Não tem fortaleza que fique de pé diante do Evangelho de Cristo, irmão. Mas nós podemos ser essa fortaleza. Nós podemos impedir o Espírito Santo de agir através de nós. Nós podemos ficar com a boca fechada, guardar nosso dinheiro e guardar. Nós podemos. Mas o Espírito está pronto. O Espírito Santo de Deus está sempre pronto para fazer aquilo que tu tem vontade no teu coração. Eu tenho vontade de alcançar aquela alma. Vai orar, meu irmão. Começa com oração. Tudo começa com oração, meu irmão. Às vezes a gente quer se colocar na frente, fazer alguma coisa pela nossa carne. Não dá, não funciona, irmãos. Não funciona. Tem que começar com oração. Tem que começar com busca pela presença do Espírito Santo de Deus. É Ele que vai fazer através de ti. Creia nisso. Deus quer homens e mulheres destemidos, ousados, sem medo, corajosos. Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor, de moderação, diz a palavra. Ele está dentro de você, Ele quer fazer através de você, através da tua vida.
Comece orando, buscando por aquilo que está no teu coração, por aquele que você quer alcançar. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele diz, lá em Atos 20, 35, ele diz assim, tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Irmãos, quando a gente dá uma palavra de poder, que a gente vê que a pessoa recebeu, que a gente vê que a pessoa estava precisando, a gente sai melhor do que a pessoa. A gente sai muito mais contente, muito mais alegre. Deus, eu consegui levar a palavra de Deus para essa pessoa. Não é verdade? Eu me sinto assim. Então, mais bem-aventurado, feliz mais é aquele que dá do que aquele que recebe. Apesar de que para Deus é uma alma preciosa, resgatada. Louvado seja Deus. E o que eu aprendo aqui também, irmãos, com essas mulheres, que o serviço, irmãos, o trabalho, quem se dispõe, quem deseja trabalhar, é uma característica daquele que é salvo e daquele que vai até o fim na caminhada. Quem se dispõe, quem tem no coração, sabe? Que quer buscar as almas, que quer fazer alguma coisa dentro do reino, que quer ser útil, que entendeu o mistério da salvação, que entendeu o mistério do reino de Deus dentro dele.